pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar a respeito de proporção. O que diabos é proporção? Como é que a gente faz para resolver nossos problemas de proporção? E Mia, pelo amor de Deus, eu não aguento mais chegar no final dos meus desenhos e só então perceber que ele tá inteirinho desproporcional. Então vamos falar sobre tudo isso hoje e para começar vamos do mais básico e eu vou explicar o que exatamente significa proporção. Proporção diz respeito à relação de tamanho entre dois ou mais elementos. Se você tem só um elemento, não tem como você ter problemas de proporção, porque você sempre precisa dessa comparação. Então vamos supor que você tem um objeto que você vai desenhar como, por exemplo, uma fita adesiva. Se você tem uma fita adesiva isolada no espaço, não importa se ela é grande ou se ela é pequena, você está desenhando só realmente a forma dela. Então, se você está desenhando uma esfera simples, você pode desenhá-la grande, você pode desenhá-la pequena, você está apenas alterando a escala da sua forma. A coisa começa a ficar um pouco mais complexa se você adiciona uma segunda forma. Então, vamos, por exemplo, criar aqui uma composição dessa nossa esfera junto com um retângulo. Então, você tem essa composição aqui e se você quer representar ela com fidelidade no seu desenho, você precisa reproduzir ela com a proporção correta entre o nosso círculo e o nosso retângulo. Se você fizer isso, você vai ter um erro de proporção, porque o nosso círculo ele está muito grande em relação ao tamanho do nosso retângulo. Da mesma forma, se você fizer isso aqui, você também vai ter um erro de proporção, porque o círculo está muito pequeno em relação ao retângulo. Então, proporção nada mais é do que as coisas parecerem do tamanho certo, não estarem nem muito grandes, nem muito pequenas em relação aos outros elementos. Se a gente falando aqui de círculos e retângulos está um pouco abstrato para você, e você quer desenhar personagem, animal, paisagem, enfim, você não quer desenhar forma geométrica simples, vamos então pensar esse círculo como uma cabeça e vamos pensar esse nosso retângulo como um corpo. Então, se você faz a cabeça muito grande em relação ao corpo ou muito pequena em relação ao corpo, a gente tem aqui, né, dentro do nosso aplicação prática do desenho, um problema de proporção. Cabeça muito grande ou cabeça muito pequena. Acredito que todo mundo já tenha passado por uma situação dessa. Beleza, você entendeu o que é proporção, mas você simplesmente não consegue resolver os problemas. Você tá ali vendo seu desenho, você tá vendo que você tá com a cabeça enorme em relação ao corpo, mas simplesmente toda vez você senta e faz e sai assim. Mia, eu não sei o que fazer, como é que a gente resolve esses problemas? Vamos lá, eu separei aqui duas dicas que vão te ajudar bastante a estar conferindo as suas proporções e conseguindo resultados melhores. A minha primeira dica é que você simplifique as suas formas. Voltando nos exemplos anteriores, uma cabeça e um corpo são duas formas extremamente complexas. Quando você vai desenhar uma cabeça, você não vai simplesmente estar ali olhando a proporção. Você vai ter que olhar a proporção, você vai ter que olhar o formato da cabeça, você vai ter que acertar o formato do rosto da pessoa, você vai ter que adicionar detalhes, olho, boca, nariz, queixo, você tem o formato complexo, por exemplo, da mandíbula, você tem orelha, você tem cabelo, então é muita coisa para você se preocupar. Mas se a gente voltar no nosso primeiro exemplo do círculo e do retângulo, a gente não tem tanta coisa assim para se preocupar. Um círculo é só um círculo, você só precisa ter certeza de que o seu círculo está redondo. Então essas formas, elas são muito mais simples. E por elas serem mais simples e não terem tantas coisas para você se perder e se preocupar ali no meio, é muito mais fácil você perceber os seus erros de proporções em formas simples do que em formas complexas. Então, se antes de você começar a se preocupar com esse monte de detalhe que vai envolver aí cabeça, corpo, você se preocupar somente com a proporção, você pode pegar essas suas formas, cabeça e corpo, e transformar elas em formas simples, círculo, retângulo. Você reproduz as formas simples, você confere se as suas proporções estão corretas, se seu círculo não está muito grande, muito pequeno, etc e tal. E daí, quando você tem certeza que a sua proporção está funcionando, aí sim você vem adicionando detalhes. Aí sim você transforma o seu círculo numa cabeça, seu retângulo em um corpo. Você soluciona um problema de cada vez.
começando pela proporção. E como eu já falei pra vocês precisam literalmente conferir, porque às vezes é muito comum a gente vai no fluxo ali da criação e vai desenhando, e a gente não para em nenhum momento pra realmente parar, olhar e conferir. Não, o tamanho dessa cabeça tá certo, o tamanho desse corpo tá certo, o tamanho desse braço, o olho tá proporcional, e pra gente conseguir perceber esses problemas de proporção, a gente realmente precisa parar e a gente precisa procurar esses erros. E a minha primeira dica é realmente simplificar, porque essa conferência vai ficar muito mais fácil com forma simples, mas eu também tenho uma segunda dica aqui que vai te ajudar aí a conferir essa proporção, que é: você vai sair daquela situação que você está olhando, porque a gente fica muito tempo olhando para um desenho, a gente meio que se acostuma com ele e fica muito mais difícil da gente enxergar esses erros. Então, na hora que você for fazer essa conferência, ao invés de você estar ali desenhando, você simplesmente para e olha, você tenta colocar essa sua imagem em um contexto diferente. Se você está num papel, desenhando no tradicional, você tem duas opções. Você pode ir em um espelho e você olha o seu desenho no espelho. Ou então você pega o seu celular, você tira uma foto do seu desenho e você confere o seu desenho a partir da foto. Se você tá no digital, é muito mais fácil, você só precisa espelhar a sua imagem, que você vai ter o mesmo efeito do espelho. Mas basicamente você vai sair daquela situação que você tá acostumado a olhar e vai ficar muito mais fácil de você enxergar esses problemas de proporção. Mia, mas eu simplifiquei as formas, eu fiz as conferências, eu olhei no espelho, eu espelhei a minha imagem no digital e eu continuo cometendo erros de proporção. Isso porque essas dicas, elas vão te ajudar muito, mas no final das contas não existe milagre. Basicamente, você enxergar os seus problemas de proporção vai depender aí da sua percepção. E isso é uma coisa que se aprende, que se treina e que vai melhorando com o tempo e com a prática. E infelizmente, percepção não é uma coisa que eu tenho como passar pra você em um vídeo. Você precisa desenvolver, isso é uma habilidade aí do seu olho, do seu cérebro. Quanto mais você se forçar a estar ali procurando, insistindo em realmente tentar enxergar esses erros, mais fácil vai ser para você conseguir enxergar esses erros, esses problemas de proporção no futuro. Então, quanto mais você faz, mais você insiste, mais você melhora. Alguns conhecimentos específicos de fundamento também vão te ajudar muito. Então, por exemplo, para você aí ter certeza das proporções do corpo humano, é interessante você estudar aí fundamentos, por exemplo, de anatomia. Você precisa dominar, porque também tem uma teoria por trás. Existe a proporção correta que você precisa conhecer. E por fim, gente, é muito comum nós termos problemas recorrentes de proporção. Então, se você está percebendo que você está cometendo o mesmo erro em vários desenhos, então, por exemplo, o da cabeça grande, você percebe que em todos os seus desenhos você faz cabeças muito maiores do que elas deveriam ser. Perceba esses problemas recorrentes, que são coisas que você precisa atacar. Então, se você está vendo que você está fazendo cabeças muito grandes, faça propositalmente cabeças menores do que elas parecem que deveriam ser. No começo você vai estranhar muito, vai parecer que tá errado, não tô desenhando essa cabeça muito pequena, mas como você tá fazendo recorrentemente a cabeça muito grande, você precisa se acostumar com essa cabeça pequena. Então se force a fazer pequeno, mesmo que pareça errado de primeira. Proporção, gente, é aquilo que eu sempre falo pra vocês, é um fundamento do desenho. É um conhecimento básico que você vai precisar ter, independente se você desenha anime, se você desenha realismo, se você desenha cartoon, se você desenha comics, se você desenha sei lá o que, paisagem, animal, personagem, sempre vai ter que lidar com questões de proporções e de outros fundamentos do desenho. Então você sempre vai ter que lidar com questão de forma, com questão de luz e sombra, com questão de cores, etc, etc, etc. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais a respeito de fundamentos do desenho, eu vou te convidar a acessar desenhoartistico.net, que é a plataforma do curso que eu desenvolvi sobre finalização de desenho, totalmente baseado aí em fundamentos. Então, adquirindo o nosso programa, você vai ter acesso aí a aulas que vão te ensinar aí fundamentos básicos da área de luz e sombra, como por exemplo, valores, bordas, tridimensionalidade, física da luz. Também vai ter aí acesso a todo um conhecimento de fundamentos a respeito de cores, teoria da cor,
harmonização de cores, como é que a gente vai lidar com luzes coloridas, objetos coloridos, texturização também vai entrar aí. Você vai aprendendo uma série de conhecimentos que vão estar aí te ajudando a evoluir de forma eficiente o seu trabalho, porque a gente vai bater no que realmente importa, que são os fundamentos do desenho. Então, se você quer aí evoluir, se você quer se aprofundar e quem sabe até correr atrás de uma carreira profissional com desenho, te convido aí a acessar desenhoartístico.net, que você vai aprender muita coisa com a gente lá no curso. Por hora, pessoal, eu deixo vocês com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo, gente, e até!